Bem-vindos à nossa aula. Hoje eu vou trabalhar com vocês a industrialização. Antes disso, gostaria de dizer que é bom revê-los, não presencialmente, agora nessa nova modalidade de ensino, de forma virtual. Porém, eu espero que vocês aproveitem o momento e aguçem mais a busca por conhecimentos. Então, o tema da nossa aula é industrialização. A indústria ela é responsável por uma mudança de paradigmas e isso leva o quê? Isso leva que as economias de um país elas dependam muito dessa atividade econômica. E processo de industrialização ele depende muito, da característica econômica de um país. Então, um país que tem uma característica agrário, rural, a sua indústria vai estar muito relacionada a essa característica. Aqui eu trago um exemplo, você tem aí a pecuária no Brasil. A sequência dessa produção aí é o quê? A rede de beneficiamento dessa produção, que tem início lá no campo. Então aí você já tem aqui uma sequência como produção de calçados, certo? A indústria de frigoríficos, de beneficiamento de carne no Brasil são muito presentes, E aí isso faz com que a indústria ela seja responsável por uma mudança no comportamento da população, certo? Até a década de 60 o Brasil ainda era considerado um país agrário rural. Hoje o Brasil já é um país urbano industrial. O que é isso? Um país que a maior parte da sua população vive nas cidades, o que faz com que exista uma cadeia de relação de dependência, porque quem abastece a cidade é o campo, e o que a cidade ela faz, ela beneficia o que é produzido no campo, por meio da indústria, lógico, Então aqui, a industrialização no Brasil, assim como em todos os países do mundo subdesenvolvido, ocorreu de forma tardia, já do fim do século XIX até meados do século XX. Esse processo ele foi se ganhando corpo, E em meados do século XX o Brasil já era considerado um país industrializado. Porém, essa indústria, muitas vezes, ela é uma indústria, uma indústria sem um porte sem uma solidez tão grande, certo? É diferente do processo de industrialização que ocorreu na Inglaterra, nos Estados Unidos, certo? Porque o Brasil passou muito ainda por investimentos, inclusive, de capital externo, dependeu muito. Mas a gente vai ver que o capital estatal também foi significativo. Aqui uma figura, de como funcionava, nos primórdios do processo de industrialização ali na Europa, que teve como modelo de indústria, na primeira revolução industrial, a indústria têxtil. Aqui alguns teares mecânicos, Pois bem, fatores que contribuíram para a industrialização no Brasil. O Brasil, até século XIX, o principal produto de exportação do Brasil era o café. E o café, ele começou, então, o Brasil ele tinha uma monocultura muito forte. Então, essa monocultura necessitava de beneficiamento. E quando se tem um país que depende muito de um único produto, sua economia ela fica muito vulnerável, porque uma crise sobre esse produto leva o país a uma decadência total. Era necessário dinamizar. E aí o café já tinha passado então por alguns momentos de crise, certo? E as oligarquias políticas, os senhores de produtores de café, os barões de café, como era conhecido na época, começaram a despertar
que era necessário canalizar esse capital para outro setor. Não, o Brasil não poderia continuar exclusivamente dependendo de café. Ao mesmo tempo, o Brasil estava passando transformações na área trabalhista, né? Em que, fim do século XIX, o Brasil abandona a mão de obra escravocrata. Isso aqui é uma página histórica, porém vergonhosa. Nós somos os países do mundo, dos últimos países do mundo a abandonar a mão de obra escravocrata e a adotar o trabalho assalariado. Adotar o trabalho assalariado. Dessa maneira, pessoal, você acompanha um raciocínio básico. Quando o escravo ele não é consumidor, porque ele não recebe salário. A partir do momento em que ocorre um processo de ganho, de salário, então esses escravos passam a ser também passam a ser também consumidores, deixam de ser só mão de obra e se tornam consumidores. É lógico, como eu botei aqui, né, salário mínimo, então era aquela coisa meio que, eu diria para vocês, sobrevivência, né? Salário mínimo, o próprio nome já diz, né? Só para o sujeito sobreviver. Pois bem, a região que mais centralizou a indústria nacional e que ainda centraliza foi o Centro-Sul. Basicamente por quê? Porque justamente a região sudeste do Brasil era a principal região cafeicultora. Consequentemente, era a região que tinha maior quantidade de capital acumulado, que vai ser canalizado para o setor da indústria. Então aqui, ó, como o café era a principal renda econômica do Brasil até 1930, né? E o estado de São Paulo, né, foi o que mais investiu nessa lavoura. Foi nele onde surgiram benefícios, né, como rodovias, ferrovias, bancos, portos. Tudo isso aí significa que uma infraestrutura a ser posta para o desenvolvimento do setor industrial, certo? Então, não adianta o camarada produzir, é necessário também ele ter vias de escoamento da produção, certo? Então, como é que o camarada produz sapatos lá no interior do país, né? Esse produto vai ser exportado para a Europa. Então é necessário que o país ofereça rodovias, ferrovias, fazendo com que esse produto que foi produzido no interior chegue até os portos e a partir dos portos seja distribuído para outras partes do mundo. Está aqui então uma grande parte de importância, né, no mundo, que vai ser então as estradas de ferro. Aqui no Brasil, né, até a década de 30, o Brasil investiu muito em estradas de ferro. A partir dos anos 40 começa uma modificação nessa concepção de infraestrutura e o Brasil prioriza mais as rodovias. Até porque o Brasil na época estava querendo desenvolver sua indústria automobilística e conseguiu. O Brasil é hoje um dos cinco mercados de carros no mundo, né, maiores, mas em consequência disso o Brasil deixou durante décadas, né, uma importante base de infraestrutura que é as estradas de ferro. Atualmente estão tentando dar outra alavancada de investimentos nesse setor. Então São Paulo desenvolveu, né, um parque, né, industrial, né, canalizando, como eu disse para vocês, né, o capital dos barões de café para o setor industrial. Além de desenvolver outros aspectos, como por exemplo portos, investimento em portos. Exemplo, o Porto de Santos, né, é o mais movimentado do país. Por volta disso, São Paulo acumulou muito capital, como eu já disse para vocês, né, e dinamiza-se, né. Esses fatores contribuíram para o início da indústria no Brasil.
nossa indústria inicialmente ela era muito restrita a produtos de bens de consumo, né? Como produtos de bens de consumo que tem uma duração pequena e média, né? Um exemplo aí era no setor de sapatos, era no setor de tecidos, né? Alimentos, remédios, era basicamente a indústria de bens de consumo. Porém, o Brasil quis mudar isso e passou a criar outras estruturas para permitir o desenvolvimento de indústrias, né, de bens mais duráveis. No contexto político, né, como fez o país? Então, nesse período, a principal referência de administração no Brasil era do presidente Getúlio Vargas. Entre os anos 30 até inícios da década de 50, meados da década de 50, Getúlio Vargas ele foi o principal nome da política nacional. E ele incentivou o desenvolvimento da nossa indústria, adotando então esse modelo aqui de substituição de importação. O que é substituição de importação? É justamente você passar a produzir internamente produtos que antes eram comprados. E como era que Getúlio incentivava a indústria nacional? Ele taxava os produtos estrangeiros para torná-los mais caros, e dessa maneira os produtos que eram feitos na indústria nacional ganhavam uma vantagem competitiva, certo? Outros fatos ocorreram também no contexto político internacional que também favoreceu a indústria, nossa indústria, como por exemplo, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então as principais nações, as nações mais ricas do mundo, estavam envolvidas em guerras. Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, que exportavam muito para o Brasil, estavam justamente canalizando toda a sua produção para a guerra. Então isso fez com que a indústria nacional não tivesse muita competição em 1940, né? Ao mesmo tempo também, na década de 30, teve a crise de 29, em que muitas empresas internacionais quebraram, e toda essa conjuntura aqui vem favorecer a indústria nacional, certo? E aí, Getúlio Vargas, ele querendo desenvolver outros produtos, né, não só gêneros de bens de consumo, criou então a CSM, a Companhia Siderúrgica Nacional, que ficou pronta só em 1946. Né? Quando a CSM ficou pronta, Getúlio Vargas já nem era presidente. Mas a Companhia Siderúrgica Nacional, de produção de alumínio, de aço, né? Esses produtos eram importantes, né, para o desenvolvimento de outras indústrias. Então, um exemplo é a indústria automobilística, né? Ela depende da produção de aço. Né? Além do mais, outro setor, como a construção civil, não se pensa de construção civil sem a parte, né, de produção de ferros. Né? Então, tudo isso levava a criação dessa estrutura. A Companhia Siderúrgica Nacional ela foi implantada em Volta Redonda, né, no Rio de Janeiro, aqui, né, a localização dela. E o Brasil hoje, até hoje, o Brasil é um dos países que tem um dos aços mais competitivos no mundo, inclusive rivaliza com os Estados Unidos. Os Estados Unidos já tentou sobretaxar os nossos produtos, né? Porque a nossa competição é muito forte. O aço brasileiro ele é um aço de qualidade, né? e com um poder de competição muito bom. Atualmente, né, teve no mercado internacional de commodities, o aço ele está passando por alguns probleminhas devido a essa questão do dólar. Bom, pessoal, na próxima aula eu vou aprofundar esse assunto, tá bom? Então, até a próxima aula. Fiquem com Deus.